Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente, tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo, né, Cristiano? Primeiro vídeo aqui do canal Cristiano Santos, radialista desta quarta-feira, feriadão, dia 15 de novembro de 2023, mas a gente tá por aqui para trazer as informações desta quarta-feira, até porque tem muito assunto, dia aí de mais uma rodada, né, de início de mais uma rodada das eliminatórias para a Copa de 2026. Pois é, já a gente traz informações também, porque além dos jogos que acontecem nesta quarta-feira, tem também a seleção brasileira, né, no dia de amanhã, mais conhecida também como quarta-feira. Pois é, a data FIFA já está rolando e já a gente traz as informações. Traremos também informação sobre o Atlético Mineiro. SAF do Galo tem orçamento de 400 milhões de reais para o futebol em 2024. Falaremos também sobre o Botafogo, os bastidores do Fogão, insatisfeito, né, com a postura do Botafogo. Textor bancou a demissão de Lúcio Flávio. Vamos falar também do Grêmio, né, gente? Pois é, porque Soares, a gente disse aqui há um tempo atrás, e relato do próprio Soares e de quem, né, acompanha ele ali no dia a dia de treinamento, Soares joga futebol sentindo muitas dores, né? Soares exalta número de jogos pelo Grêmio e cita problema no joelho. Abre aspas, aguentando muito bem, fecha aspas. Everton se manifesta em nota sobre a acusação de importunação sexual e diz repudiar termos. Pois é, Everton é o jogador ex-Flamengo, né, gente? Já a gente explica essa situação. Ministério Público Federal defende ao STJD, na verdade ao STJ, que Robinho, condenado na Itália, cumpra a pena no Brasil. Porque o que é que aconteceu, Cristiano? Já vou explicar para vocês por que o Robinho não foi preso, mesmo sendo acusado, né, e condenado, né, por estupro lá no futebol italiano, lá no país, né, na Itália. Ele correu para cá, para o Brasil, né, para não ser preso. Essas informações e um pouco mais a gente traz já para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Antes, tem os nossos dois recados. Um de Cristiano Santos, a voz que divulga você, e o outro de Poções e Bolos da Linde, mais o complemento aí da nossa tradicional vinheta. Então segura aí que a gente volta rapidinho com essas informações. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde.
canal Cristiano Santos Radialista, agora para a gente trazer muita, mas muita informação para você que está aí ligado com a gente, ligado e ligada com a gente aqui no nosso canal. Já te peço, deixa aí a sua curtida, mais conhecida como like, tem um espacinho aqui também de comentários para você comentar sobre os nossos assuntos, concordando ou não, dê a sua opinião. Não importa se você discorda de Cristiano, do que Cristiano traz aqui, se você discordar não tem problema nenhum, nós queremos saber realmente a sua opinião. Claro que eu vou responder todo mundo, viu? Pois é, além de comentar e também de curtir o nosso vídeo, compartilhe esse nosso vídeo aí com seus amigos, nos seus grupos das suas redes sociais, seja os grupos aí da sua família ou então dos seus amigos, né, do seu trabalho, enfim. Fique à vontade para compartilhar o nosso vídeo, porque nos ajuda demais. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Esquece não de acionar o sininho de notificações em todas. Por que é importante, Cristiano? Porque você, escolhendo lá a opção todas, sempre que subir um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai dar exclusividade a você e vai te mandar uma mensagem, ó, tem vídeo novo no canal Cristiano Santos Radialista. Aí você corre para cá para assistir e acompanhar as nossas informações, seja de futebol, de esporte, ou então notícias aí, informações de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Vamos começar então as notícias, as informações desse nosso primeiro vídeo desta quarta-feira, dia 15 de novembro de 2023. Falar do Galo Mineiro, rapaz. Pois é, o Galo que virou SAF recentemente, né? Galo com a dívida aí que ultrapassa, né? Ultrapassou, na verdade, R$1 bilhão, mas virou SAF, né, rapaz? E com isso, tem aí, né? Tem aí grana para contratar. Pelo menos é o que parece. É o que o Globoesporte.com, né? O GE, né, rapaz? Está noticiando aí que o Galo vai ter muita grana para fazer muitas contratações na próxima temporada. SAF do Atlético Mineiro tem orçamento de R$400 milhões para o futebol em 2024. Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro, e Bruno Mussi, CEO do clube, reuniram a imprensa na tarde desta terça-feira, ou seja, de ontem, para atualizar o funcionamento, o organograma e como vai funcionar a gestão da SAF do Galo. De acordo aí com os dois dirigentes, o Alvinegro trabalha com orçamento de R$400 milhões para o futebol, incluindo gastos com o time profissional, também categorias de base e logística. Tem a CLT, imagens e encargos, tem a comissão de empresários, premiação, você tem a base, você tem viagens. Então, o orçamento do Atlético para 2024 será próximo a R$500 milhões. Diretamente para o futebol, R$400 milhões. Diretamente aí, esse valor para contratações, evidentemente, né, de jogadores no ano que vem, afirmou o presidente do clube. Abre aspas, todos os recursos que forem gerados pelo futebol ficarão no futebol. É uma das nossas premissas. Fecha aspas, disse o presidente do Galo. Recentemente, com o regulamento aí do novo modelo da instituição, o Alvinegro recebeu um aporte de R$506 milhões. Mussi começou detalhando como a quantia foi utilizada no primeiro momento. Quando a SAF foi aprovada pelo Conselho do Atlético, parte da dívida do clube com Rubens Menin, Rafael Menin e o Ricardo Guimarães foi transformada em ações. Esse valor foi detalhado pelo CEO atleticano. A gente recebeu um aporte de R$822 milhões, sendo 316 milhões na conversão e 506 milhões imediatos. A gente está usando prioritariamente para colocar a casa em dia e pagamento de dívida. A nossa SAF é diferente das SAFs até o momento. Tem diversas coisas diferentes. Dentre elas, é controlada por atleticanos. O Atlético passará os próximos 3, 4 anos com um orçamento bem definido, disse Mussi. Uma das dúvidas do torcedor sobre a SAF do Atlético Mineiro diz respeito se os valores aportados no caixa vão ser destinados
para contratações de jogadores. Mussi explicou que o clube tem outras diretrizes financeiras, mas que isso não vai deixar o departamento de futebol sem recursos. O clube vai destinar cerca de 210 milhões de reais para a folha e os outros 40 milhões em investimentos. Durante a coletiva, os dirigentes apresentaram valores atualizados, mas sem descartar uma gestão mais rígida. Precisamos ter folha do futebol controlada, com limites. Investimentos também. Não é uma SAF que o dinheiro chega para ser usado totalmente em contratações. Não é isso que irá acontecer entre 2024 e 2026. Mas o Atlético seguirá competitivo. Durante a coletiva, Sérgio Coelho admitiu que vai tentar ser reeleito como presidente da associação. Inicialmente, ele irá comandar o futebol dentro da estrutura da SAF. No entanto, o dirigente recusou o convite por considerar que, eticamente, como voltou pela aprovação aí do modelo de clube e empresa, ele não poderia assumir um cargo remunerado da nova administração. O Rubens Menin me ligou e falamos que precisávamos resolver, porque a eleição acontece dia 12 de dezembro. Após a ligação, meu filho comentou, abre aspas, você não vai colaborar? Fecha aspas. Fiquei com isso na cabeça. À noite recebi um telefonema de Renato, Salvador, Ricardo Guimarães e Rubens falando que seria presidente, desde que o doutor Zé Murilo confirmasse que não seria. Fiquei de conversar com a minha família. Hoje nos reunimos e tomei a decisão de ser o candidato. O doutor Zé Murilo não quer ser, disse aí o dirigente, né? É uma SAF totalmente diferente, mas quando você lê aqui, SAF do Atlético Mineiro tem um orçamento de 400 milhões para o futebol em 2024, dá a impressão que esses 400 milhões de reais, que é muita grana, serviria ou vai servir, né, só para contratações. Mas quando você começa a ler a matéria, o texto aqui publicado pelo GE, né, você percebe que esse valor não vai todo para contratações de jogadores. Não vai, porque tem outras coisas, né, gente? Tem outros encargos, evidentemente. Tem dívidas que o Galo tem, que precisam ser pagas. Então não dá para gastar um valor desse. O clube que tiver um valor desse, livre para contratar, só para contratar jogadores, ele monta um time mais forte da América do Sul, sem dúvida nenhuma. 400 milhões de reais só para contratação, meu amigo, dá para fazer um timaço. Pois é, vamos falar do Botafogo, né, rapaz? Dos bastidores, insatisfeito com a postura do Botafogo, Textor bancou a demissão de Lúcio Flávio. A demissão de Lúcio Flávio pelo Botafogo, anunciada na tarde desta terça-feira, dia 14, ou seja, ontem, foi decisão bancada pelo dono da SAF, John Textor. O americano ficou muito insatisfeito com a postura do time nos jogos recentes, especialmente na virada sofrida para o Grêmio e no empate com o Bragantino. Textor está no Brasil para acertar questões de planejamento e para a apresentação de Thiago Nunes. Na manhã de ontem, terça-feira, John Textor anunciou a demissão do treinador, que esperava continuar no clube com cargo de auxiliar ou voltar a treinar o time sub-23, como falou após o empate contra o Bragantino. A justificativa da comissão foi em razão de pressão externa de torcedores e de redes sociais para que ele fosse desligado. A postura e o desempenho do time no jogo do último domingo contra o Bragantino foi apenas a gota d'água para o americano. Ele já havia ficado muito incomodado com a derrota para o Grêmio, quando o time vencia por 3-1 e sofreu a virada por 4-3. Lúcio Flávio deixa o comando do time para que Thiago Nunes, que desembarcou na última noite, assuma aí a reta final do Brasileirão. Pela manhã, o ex-técnico se despediu do elenco por mensagem no WhatsApp, já que o grupo está de folga desde ontem. A reapresentação está marcada para esta quarta-feira.
apesar da boa arrancada após a saída do técnico português Bruno Lage com a vitória no clássico diante do Fluminense. E contra o América Mineiro, o Botafogo emendou uma sequência de 6 tropeços, com 4 derrotas. Os resultados e perda da liderança na última rodada fizeram aí o Alvinegro tomar a decisão de mudar o comando técnico, que terá o gaúcho de 48 anos nos últimos 5 jogos que restam do Brasileirão. Lúcio Flávio deixa o time após 7 jogos, 2 vitórias, 4 derrotas e um empate no Brasileirão deste ano. O engraçado, não é engraçada a palavra, na verdade, não é essa, né? O que deixa assim a gente enojado é porque o Botafogo enfrentou o Atlético Paranaense. O Bruno Lage, que era até então técnico do Botafogo, barrou o Tiquinho Soares. Todo mundo ficou revoltado, de torcedor a jogador, todo mundo ficou revoltado. Consequência disso foi os jogadores se reunirem com o John Textor e pedir a saída de Bruno Lage, né? Tá. Mas só que, além de pedir a saída de Bruno Lage, os jogadores pediram para efetuar Lúcio Flávio. Como é que os jogadores pedem para efetuar, né, o antigo auxiliar e o transforma em técnico, né? E alguns jogos depois ele ganha 2 jogos seguidos e depois desanda. Ué, se os próprios jogadores pediram para efetuar o técnico, porque o técnico, eles gostam do técnico, né? Então por que essa queda de rendimento? Como que se explica isso? Se era um técnico que os próprios jogadores pediram. Mas é aquela coisa, né? Quem está errado é o Lúcio Flávio. Claro que cometeu os erros dele, mas é mais fácil você demitir o Lúcio Flávio, que é só um, do que você demitir um time inteiro, né, gente? Essa é a grande verdade. Vamos falar do Grêmio. O Soares exalta número de jogos pelo Grêmio e cita problema no joelho. Abre aspas, aguentando muito bem. Fecha aspas. Soares está de volta e vai defender o Uruguai nas próximas 2 rodadas das eliminatórias contra Argentina e Bolívia. O centroavante falou sobre a fase vivida no futebol brasileiro, mais especificamente no Grêmio, e o retorno à seleção uruguaia. O desempenho pelo clube gaúcho, com 26 gols e 16 assistências na temporada, fez o pistoleiro voltar a ser convocado, agora pelo técnico Marcelo Bielsa. Desde a Copa do Mundo no Catar, quando o Uruguai foi eliminado na fase de grupos, o jogador não era chamado. Em entrevista para a TV da Associação Uruguaia de Futebol, Soares foi questionado sobre a sua adaptação e o momento no futebol brasileiro. O jogador citou as dores no joelho direito, mas salientou que vem suportando bem a intensidade e o calendário de jogos. Eu penso muito e sou muito cabeça dura no sentido de ter que se acostumar onde quer que seja, em qualquer lugar do mundo. Sempre tem a incerteza de saber se vai render fisicamente, porque todos sabem o que eu tenho sofrido com o meu joelho. Mas a verdade é que não posso me deixar de nada, não posso me queixar de nada. Venho aguentando muito bem, jogando a maioria das partidas, disse o centroavante. Aos 36 anos, o uruguaio pode viver a temporada com mais jogos disputados por clubes em toda a sua carreira. Até o momento, são 50 jogos com a camisa do Grêmio. Se atuar nas rodadas que faltam do Brasileirão, o camisa 9 atingirá a marca superior aos 53 jogos da temporada 2015-2016 pelo Barcelona. Pois é, o Luizito Soares, que não é fácil, né, rapaz? Luizito Soares é nítido quando a gente... Você que acompanha, assim que nem eu, acompanha jogos do Grêmio, te vê ele no campo, mancando, né? Mancando. E mesmo assim, o cara, meu amigo, fez um hat-trick contra o Botafogo, né? 3 gols, que possibilitou aí a virada do Grêmio sobre o Botafogo depois de estar perdendo por 3-1.
Mas o Soares, com toda essa dificuldade física dele, né, sofrimento dele aí para jogar, mesmo assim ele faz um campeonato brasileiro, não deve ficar, né, no Grêmio, tem um acordo para sair, para ir para o futebol americano, mas vai deixar saudade no torcedor do Grêmio, sem dúvida nenhuma, né? Everton se manifesta em nota sobre a acusação de importunação sexual e diz repudiar termos. O atacante Everton, com passagem pelo Flamengo, São Paulo e Grêmio, entre outros clubes, se manifestou sobre as denúncias de importunação sexual e também lesão corporal. Em nota divulgada pela assessoria de imprensa na noite de ontem, terça-feira, o atleta repudia os termos da acusação. O comunicado também diz que Everton e a esposa foram, ontem, terça-feira, ao IML, que é o Instituto Médico Legal, para realizar exames de corpo de delito, dadas as importantes lesões recebidas ao final de um evento de confraternização. A assessoria de Everton Cardoso da Silva vem a público para manifestar que ele repudia os termos da acusação que ora lhe recai. Informa que, por orientação aí dos seus advogados, ao mesmo por hora, não irá se manifestar sobre detalhes da importunação, de imputação, mesmo porque apenas no final da tarde da última terça-feira, ontem, dia 14 de novembro, foi obtido acesso aos autos, e em momento em que se estava às voltas aí com a apresentação dele e da sua esposa no IML, onde foram realizados exames de corpo de delito, dadas as importantes lesões recebidas ao final de um evento de confraternização para o qual foram convidados. Duas mulheres, que são irmãs, registraram um boletim de ocorrência contra o jogador na última segunda-feira. A denúncia é que ele passou a mão nas nádegas delas dentro da piscina durante um churrasco no fim de semana em Paulínia e que, ao ser confrontado, agrediu as vítimas. Imagens obtidas pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostram 10 pessoas, entre homens e mulheres, em uma confraternização dentro da piscina. No vídeo é possível ver que Everton se aproxima, fica muito perto de uma das mulheres, que está de costas, e chega a encostar nela, quando imediatamente ela se vira contra ele e o confronta. Aos 34 anos, Everton tem contrato com a Ponte Preta até 30 de novembro, mas não atua desde 9 de setembro devido a problemas físicos. Em outubro, ele passou por um novo procedimento no tendão de Aquiles, no tornozelo esquerdo, e tem planos de voltar aos gramados na próxima temporada. A Ponte não vai se pronunciar por entender que trata-se de um assunto particular. Pois, que coisa, né, rapaz? O cara está preocupado em se recuperar e voltar a jogar futebol, até porque a Ponte Preta está lutando para não cair para a terceira divisão, né, gente? O time dele está lutando para não cair para a terceira divisão. O cara é casado, tem família. O cara vai se envolver num negócio desse, gente. O cara público. E mesmo se não fosse, né? Meu Jesus Cristo. Brinquedo não, né, rapaz? Chegando mais informação para você que está ligado com a gente. Ministério Público Federal defende ao STJ que Robinho, condenado na Itália, cumpra pena no Brasil. O Ministério Público Federal, MPF, defendeu em parecer apresentado ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, que o ex-jogador Robinho cumpra aí a punição, né, a pena, no Brasil, de 9 anos de prisão, a que foi condenado na Itália pelo crime de violação sexual. Procurada pela reportagem do GE, a defesa de Robinho informou que não vai se manifestar sobre o assunto. Robinho foi condenado em 2017 por atos ocorridos em 2013. Depois disso, a sentença foi confirmada em outras instâncias. Em janeiro de 2022, a mais alta corte da Itália encerrou qualquer possibilidade de recurso. Pois é, desde então, a Itália pediu a extradição de Robinho para as autoridades brasileiras, o que não ocorreu, já que o Brasil não extradita seus cidadãos. As autoridades italianas, então,
pedem que a pena seja cumprida no Brasil. O parecer do Ministério Público Federal concorda com esse pedido. De acordo com o subprocurador da República, o Carlos Frederico dos Santos, respeita tanto a Constituição Federal quanto o compromisso de repreensão da criminalidade de cooperação jurídica do país. A argumentação do MPF agora será analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Em outras manifestações no processo, a defesa de Robinho tem argumentado que a colheita de provas do caso na Itália teria ocorrido de maneira não condigente com as regras brasileiras. Em 10 de outubro de 2020, o Santos chegou a anunciar a contratação de Robinho, decisão que depois foi revista por causa da repercussão negativa entre torcedores e patrocinadores do clube. Ao longo aí do processo, Robinho entregou seu passaporte para as autoridades brasileiras. Que situação também do Robinho. Agora, o país mostra, né? Mostra o que é o nosso país. Não é um país sério, né, gente? Porque assim, o cara foi condenado em todas as instâncias por estupro lá na Itália. Como ele correu de lá, né? Ele veio para o Brasil não pode pegar ele e falar assim, vai. Não, você pegar ele, né? Prender ele e entregar para as autoridades italianas, né? Não pode fazer isso. A lei não permite. Mas que lei também, né? Então assim, ele fez isso lá e aí correu para cá, pro Brasil. Mas só que agora ele pode ser preso. Ele pode cumprir a pena aqui no Brasil. Meu amigo. Falar de Coritiba e Cruzeiro, Procuradoria do STJD solicita perda de mando e portões fechados após briga entre organizadas. A Procuradoria do STJD ingressou com pedido de liminar para que Coritiba e Cruzeiro joguem com portões fechados em função do ocorrido na Vila Capanema no último sábado, quando organizadas dos dois clubes invadiram o gramado e entraram em confronto. A Procuradoria também requer a interdição da Vila Capanema, estádio do Paraná Clube, até que seja comprovado que o local está em condições de receber jogos. Também há o pedido de aplicação de perda de mando de campo aos dois clubes, bem como o afastamento das organizadas envolvidas no episódio no final de semana. As solicitações têm caráter liminar e ainda precisam passar pela avaliação do presidente do STJD, o que deve ocorrer nos próximos dias. Em caso de decisão positiva, as medidas ficarão aí em vigor até que o caso seja julgado pela Justiça Desportiva em primeira instância. Se a liminar for acatada, Coritiba e Cruzeiro tendem a jogar o restante do Campeonato Brasileiro sem torcida, seja na condição de mandantes ou de visitantes. Há ainda, claro, a possibilidade de ter que levar os jogos para a cidade distante, no mínimo 100 quilômetros da cidade sede do clube, conforme o artigo 73 do Regulamento Geral de Competições da CBF. No caso do Coritiba, vai ser punido, mas o Coritiba já está praticamente condenado à Série B, né? No caso do Cruzeiro, o Cruzeiro tem 2 jogos a menos. E o torcedor se apega muito nesses 2 jogos para que o Cruzeiro possa se livrar de mais uma queda para a segunda divisão. Lembra que o Cruzeiro subiu no ano passado, juntamente com o Vasco, com o Bahia e Grêmio, né? Para a Série A do Campeonato Brasileiro, ele pode cair novamente. E o Cruzeiro ficou 3 anos na Série B do Campeonato Brasileiro, subiu no ano passado. E esse ano disputa a Série A e tem a possibilidade de cair novamente para a Série B da competição, né? Que coisa, rapaz. Mas, como eu estava dizendo aqui no início, o Coritiba já está condenado. Já o Cruzeiro ainda tem chances reais de continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, para o Coritiba não vai fazer muita diferença, a não ser o ano que vem disputando a Série B, que ainda, né? Não sei quantos jogos que o time do Coritiba pode pegar, mas pode ser punido também, pode cumprir na Série B do ano que vem. Assim como o Cruzeiro, se cair, cumpre também a pena, ou pelo menos parte da pena, né?
disputando a Série B mais uma vez do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Corinthians, porque Corinthians negocia acordo com Vasco para receber valores devidos em venda de Lucas Piton. Vou ler essa matéria feita aí pelo Globo Esporte, né, pelo GE, e depois eu vou dar minha opinião em relação a isso. O Corinthians tem conversas com o Vasco e espera fechar um novo acordo para o pagamento da dívida pela compra do lateral esquerdo Lucas Piton, vendido em dezembro de 2022. A expectativa do Corinthians é a de fechar um novo acordo até a próxima semana. Cria da base do Timão, Piton teve 60% dos direitos econômicos vendidos por 3 milhões de euros, cerca de 16,5 milhões de reais na cotação da época. O combinado era que o Vasco pagaria 6 parcelas de 500 mil euros, 3 durante o ano de 2023 e outras 3 durante o ano de 2024. Até o momento, porém, o Corinthians não recebeu nenhum centavo da venda. Por conta aí da dívida, o Corinthians entrou em uma ação, na verdade com uma ação, na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, da CBF, para cobrança de atraso. Neste momento, o clube paulista aguarda uma solução amigável, pois na semana passada, em sabatina com jornalistas, o presidente do Willian Monteiro Alves havia afirmado que o Timão seguia atento à questão. O dinheiro tem feito falta aí no fluxo de caixa alvinegro. O Corinthians entrou na CNRD contra o Vasco pela dívida do Piton. Estamos conversando com eles, atento nas verbas que eles fizeram, no dinheiro que eles receberam da 777. Diariamente, temos a parte comercial e a parte jurídica conversando, afirmou. No Vasco, Lucas Piton tem 44 jogos disputados, 1 gol marcado e 6 assistências na temporada. O que aconteceu foi o seguinte: o Vasco acabou atrasando não só o Corinthians, né, as parcelas do Corinthians, mas também as parcelas de outros clubes. E clubes também, não só aqui do Brasil, mas clubes também de fora do Brasil, né, no caso aqui do América do Sul. Né, no caso da América do Sul, aqui, o time uruguaio, time argentino, né, o Vasco acabou comprando alguns jogadores e devido ao atraso aí no aporte, né, no segundo aporte da 777 Partners, né, a empresa americana, o Vasco acabou atrasando esses pagamentos. E aí tem que fazer uma nova negociação, um novo planejamento de pagamento. O dinheiro, claro que o Vasco tem o dinheiro, recebeu o aporte completo e com juro ainda. E agora vai ter que se reorganizar, a palavra é essa, reorganizar para que faça os pagamentos, né, em breve aí a todos esses clubes que o Vasco deve. Agora é vergonhoso, né, gente? É vergonhoso porque uma empresa que nem a 777, né, que se diz ter tanto dinheiro, é vergonhoso, sinceramente. Corinthians pede CBF altera a data de jogo contra o Bahia para a véspera da eleição. A pedido aí do Corinthians, a Confederação Brasileira de Futebol alterou a data do jogo com o Bahia dia 25 para 24 de novembro, sexta-feira, às 21 horas no horário de Brasília, na Neoquímica Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O pedido do Timão tem relação com a eleição presidencial e de Conselho Deliberativo marcada para 25 de novembro, sábado, na sede social do Parque São Jorge. O pleito vai eleger o próximo presidente e também as 8 chapas que integrarão o conselho do clube junto aos vitalícios. Pois o jogo tem papel fundamental para o futuro do Bahia, que está na luta contra o rebaixamento. Há apenas um ponto do Cruzeiro, que ainda tem 2 jogos a menos a realizar. O tricolor foi consultado e concordou com a mudança na data da partida com o Timão. O clube baiano entende que a alteração foi melhor, devido aí ao jogo contra o São Paulo, marcado para o dia 29 deste mês, já que ganha um dia de preparação. Para o Corinthians, o duelo é um pouco menos decisivo, já que os comandados aí de Mano Menezes praticamente eliminaram a chance de integrar a zona de rebaixamento.
O Alvinegro é o 11º com 44 pontos. Apenas um ponto, né, do número mágico do Brasileirão, que são os 45 pontos, segundo aí os matemáticos, né? 45 pontos não cai para a segunda divisão. Né? Mas houve a mudança então aí de domingo, né? De domingo para, na verdade, de sábado para sexta-feira, né? Até porque no sábado, dia 25, vai ter aí a eleição no Timão, no Corinthians, para escolher o presidente que vai ficar pelos próximos 3 anos aí comandando o Corinthians. Ainda falando do Corinthians, chefe de arbitragem da CBF diz que Bidu sofreu pênalti em Grêmio e Corinthians. O presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Seneme, admitiu ontem, terça-feira, que Matheus Bidu sofreu pênalti de João Pedro durante a vitória do Corinthians sobre o Grêmio no último domingo em Porto Alegre. Tem uma câmera muito boa que foi pouco utilizada pela equipe VAR. A gente vê o corpo do atacante sendo arremessado para frente. Ao ser tocado, o corpo dele é arremessado. Ele está em uma ação e o corpo é arremessado. É óbvio que ele valoriza, mas existe a infração. Não podemos confundir. A carga do defensor é absolutamente imprudente, disse Seneme, o chefe de arbitragem da CBF. Mais um erro, né, que ele admite aqui, assim como ele admitiu também um erro recentemente aí em um dos jogos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar de seleção brasileira, né, rapaz? Escalação do Brasil. Diniz coloca André entre os titulares com Vini, Rodrigo, Rafinha e Martinelli. Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge. André e Bruno Guimarães, Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior e Gabriel Martinelli. Essa é a formação que Fernando Diniz mandou para campo ontem, terça-feira, na Granja Comari, em Teresópolis. Rapaz, em um dos treinos aí, né? Primeiro treino visando o duelo com a Colômbia, quinta-feira, ou seja, amanhã, em Barranquilha. A formação tem 6 caras novas em relação ao time que perdeu para o Uruguai na última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 em Montevidéu, na data FIFA de outubro. Apenas a dupla de zaga, Bruno Guimarães no meio e Vini Júnior, né, o Vinícius e o Rodrigo no ataque foram mantidos. Diniz perdeu muitos titulares por lesão, como Ederson, Casemiro, Neymar e Gabriel Jesus, que está em Teresópolis trabalhando aí de olho no jogo com a Argentina no dia 21 também desse mês. O treinador escalou o Brasil no 4-2-4 com Martinelli e Rafinha abertos nas pontas e a dupla Vini e Rodrigo por dentro, se aproximando e dialogando como no Real Madrid. A atividade desta terça-feira, ou seja, de ontem, foi fechada para a imprensa na sua primeira hora, quando Diniz trabalhou a parte tática. O Brasil encara a Colômbia no estádio Metropolitano na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã, às 21 horas, no horário de Brasília, às 9 horas da noite, pela quinta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Na terça-feira, dia 21, a adversária será a Argentina, às 21h30, no Maracanã. Pois é, a seleção do Brasil, né, rapaz? O Brasil aí se preparando para mais um jogo importante rumo à Copa do Mundo de 2026. Muitas novidades, né? Aliás, muitas caras novas aí, né? E o Fernando Diniz deve fazer muitas mudanças, até pela necessidade, né? De muitos jogadores aí estão de fora aí. Então deve haver muitas mudanças para esse jogo de logo mais de amanhã, né? A seleção brasileira aí, o quinto, né, jogo do Brasil nas eliminatórias para a Copa de 2026. Gente, segura um pouquinho que eu volto já para a gente continuar falando aí das eliminatórias, né? Os jogos que acontecem nesta quarta-feira, a gente traz já para você. Segura só um pouquinho, é um minutinho só que a gente volta já.
você. Quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Lindy. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista para a gente trazer a parte final aqui do nosso vídeo, né? Nossa segunda parte aqui do nosso vídeo, segunda e última parte do vídeo para a gente falar das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. As eliminatórias da América do Sul, né, rapaz? Pois é, teremos jogos aí pela competição, os jogos... hoje é 15, né? Os jogos, eu falei que é quarta-feira, essa quarta-feira, mas não, os jogos vão ser tudo na quinta-feira, né, gente? Todos os jogos na quinta-feira. O que é isso, rapaz? É mesmo? Todos os 5 jogos na quinta-feira? 1, 2, 3, 4, 5 jogos na... nenhum hoje. Então, Cristiano aqui errou, né, rapaz? Hoje não tem jogos, não. Mas a gente vai passar os jogos, então, de amanhã. A quinta rodada começa com a Bolívia, que recebe o Peru às 17 horas no horário de Brasília, lá no Hernando Siles, que é o campo aí, que é o estádio, né, da Bolívia, onde a Bolívia vai receber o Peru. A Venezuela também joga no dia 16, né, quinta-feira amanhã, só que às 19 horas, um pouco mais tarde, a Venezuela recebe o Equador. Também nesta quinta-feira, ou seja, amanhã, no Metropolitano Barranquilla, a Colômbia recebe a seleção brasileira às 9 horas da noite. A Argentina, lá na La Bombonera, recebe o Uruguai, também às 9 horas da noite. A Argentina é a líder aí da competição. E fechando aí esses jogos, às 9h30 da noite, o Chile recebe a seleção do Paraguai. São jogos das eliminatórias, a quinta rodada das eliminatórias, que tem a Argentina líder com 12 pontos, em segundo Uruguai 7 pontos, em terceiro Brasil 7 pontos, em quarto Venezuela também com 7 pontos, em quinto a Colômbia com 6 pontos, em sexto Equador 4 pontos, em sétimo Paraguai 4 pontos, em oitavo o Chile também com 4 pontos, em nono Peru 1 ponto, e a Bolívia, que ainda não pontuou nessa edição, né, de eliminatórias para a Copa de 2026. Então é isso, né, gente? Então é isso. Agradecer a você demais pelo seu carinho, pela sua companhia, você que esteve aí assistindo esse nosso primeiro vídeo. Muito obrigado pelo carinho, obrigado aí pela sua companhia de sempre, né? Já sabe, se gostou, concorda comigo? Não concorda? Tem um espacinho aqui de comentários para você colocar a sua opinião aí sobre o que falamos nesse nosso vídeo, tá bom? Claro, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, para que assim o YouTube possa te avisar sempre que subir um vídeo novo aqui no canal. Pois é,
Deixa aquele joinha, que é muito importante aqui pra gente. Curta, né? Esse nosso vídeo aí, porque vai ajudar demais. Compartilhe também esse nosso vídeo aí com seus grupos das suas redes sociais, que vai ajudar demais no crescimento aqui do nosso canal. Belezinha? Daqui a pouquinho a gente volta às 18 horas com o nosso vídeo aqui de fechamento desta quarta-feira para a gente falar das notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Beijão no seu coração, abraço para vocês também e até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Beijo no coração.